O coletivo Mulheres do Salgueiro surgiu em 2006, com a missão de defender os direitos das mulheres e sua inclusão em atividades produtivas, por meio de cursos de moda, costura e economia criativa e solidária. Com sede em São Gonçalo, suas ações já se expandiram para Niterói, Maricá e Itaboraí. Uma das fundadoras da organização é Janete Nazaré, que se mudou para o Salgueiro aos 2 anos de idade, onde se casou e teve 2 filhas. Nesta entrevista, ela conta como sua história de vida a levou a pensar em alternativas de geração de trabalho e renda para as trabalhadoras de sua comunidade que sobreviviam do lixo. Janete, eu gostaria que você falasse um pouco da sua história, onde você nasceu, como é que você se envolveu com essa luta pelo bem-estar das mulheres periféricas, em particular da sua comunidade? Bom, primeiro agradecer a vocês o convite, a oportunidade da gente estar podendo conversar sobre o nosso trabalho. Isso é muito importante para a gente que está nessa militância de uma instituição de organização de base comunitária. Eu sou cria de São Gonçalo, nasci em São Gonçalo e vim morar aqui no Salgueiro com 2 anos de idade e vivi uma vida normal, né, de juventude, e casei, tive filho, e como muitas mulheres me separei e tive o desafio de criar as filhas. Nesse momento, ainda que as meninas estavam na infância, eu comecei a participar de um movimento aqui dentro da comunidade. Esse movimento ele estava com uma perspectiva de pensar alternativa de geração de trabalho e renda para as mulheres que eram trabalhadoras do lixão, que tinha aqui muito próximo da gente. Então, lá tinham muitas mulheres que trabalhavam, né, no subemprego, de condições muito precárias, e a gente começou meio ficar inquieto com relação a isso. E como naquele momento eu era uma empregada formal de uma fábrica de costura lá no Rio, São Gonçalo era considerado um polo têxtil, né? Estou falando isso aí há mais de 22 anos atrás. Então, a costura aparecia como sendo uma alternativa para que essas mulheres tivessem uma qualificação e deixassem de ser trabalhadoras desse lugar, que era o lixão, e começassem a trabalhar até mais próximo dos seus filhos. Então, a nossa discussão inicial era essa, e esse foi o meu começo de envolvimento. A partir dali, eu fui me envolvendo cada vez mais e entendendo que essa minha história era a história de muitas outras mulheres. E se eu estava lutando para mudar a minha história, eu queria também que outras mulheres também tivessem a possibilidade de mudar as suas realidades. E aí eu costumo dizer que as coisas elas são escritas, né, em um plano, e a gente vai permitir ou não que elas aconteçam. Tinha uma instituição na Alemanha que estava fazendo uma parceria com uma outra instituição aqui no Brasil, e essa instituição do Brasil estava vendo aquilo que a gente estava fazendo aqui, e aí a gente teve a possibilidade de ter uma assessoria técnica para a gente conseguir desenvolver o escopo de um projeto e ter os primeiros aportes financeiros para a gente conseguir comprar a casa e dar o pontapé inicial. E aí a gente percebe o trabalho saindo dessa coisa de uma ideia e indo para uma coisa mais de uma ação prática. E aí o meu envolvimento foi 100%, porque eu me identifiquei com essa perspectiva de vida e, ao mesmo tempo, acabei saindo da fábrica e me envolvendo mergulhada, sabe? E aí, já com 36 anos, fui fazer uma faculdade, né? E aí eu passei a fazer UF, porque eu entendia, fui fazer pedagogia na UF, porque eu entendia que a educação era a minha ferramenta para me empoderar mesmo nesse processo, né, de ser
alguém que está nesse território. Então, o meu início foi isso. Fiquei apaixonada e sou, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta, eu amo trabalhar com gente e amo trabalhar com as mulheres. Como foi que aconteceu a fundação da instituição? É Mulheres do Salgueiro, né, o nome do seu coletivo? Isso. A gente, na verdade, a inauguração foi em 2006, mas só 2 anos a gente ficou em obra. A gente ficou mais um ano pesquisando a casa e a gente ficou mais 2 anos fazendo reuniões. Então, eu conto que tudo isso é tempo de trabalho e é tempo de militância, né? Qual que é a principal atividade da sua instituição? Então, quando a gente começou tudo, a gente tinha essa perspectiva da geração de trabalho e renda, e a partir do momento que a gente começou a funcionar de fato e perceber, né, todas os atravessamentos que existiam na nossa gestão, por nós sermos mulheres de favela, gerindo um projeto dentro de favela para outras mulheres, a gente entendeu que era muito mais do que isso. E então a gente percebeu que o nosso principal objetivo era a luta pelo direito à vida. E aí, quando a gente pensa no direito à vida, a gente está falando mesmo dessa matéria, né, dessa matéria física, né, tendo em vista a violência do Estado que a gente acaba sofrendo, e pensar, né, na emancipação dessas mulheres. E aí a gente tem um recorte de geração de trabalho e renda, a gente tem um outro recorte de qualificação profissional e a gente tem um outro recorte de emancipação a partir da formação cidadã. Então, a educação ela vai permear todas essas ações que estão numa linha mais abaixo, mas o principal é a garantia do direito à vida. Como é que vocês encontram essas mulheres que participam das atividades do coletivo? Então, nos últimos anos, a gente começou a fazer um trabalho também fora do Salgueiro, e, na verdade, as mulheres acabam, né, nos encontrando também, porque hoje a gente tem a ferramenta da internet, que a gente divulga aquilo que a gente está fazendo, mas quando a gente inaugurou, isso não existia, né? A gente ainda é da época da internet de escada. Então, a gente divulgava com panfleto, tinha o boca a boca, a gente também ia nas instituições divulgar o nosso trabalho, eu fiz muito isso, e então as mulheres vinham, e hoje as pessoas acabam se identificando, né? Principalmente a gente tem um curso aqui que todo ano a gente tem, algumas vezes durante o ano, que é o curso de moda sustentável, onde a gente vai trabalhar a técnica da costura, modelagem e a questão do empreendedorismo. Então, as pessoas vão se familiarizando e vão passando uma para outra, e hoje a rede social também é uma ferramenta importante de divulgação, né? E você poderia explicar rapidamente quais são os cursos que vocês oferecem, nessas 3 frentes de atuação que você mencionou? Sim, então, a gente criou uma metodologia, assim, por exemplo, na questão da qualificação profissional, a gente todo ano tem esse curso. Independente se a gente tem projeto ou não, a gente consegue ofertar o curso gratuitamente para as mulheres, que também são mulheres que são de qualquer lugar, elas podem vir fazer o curso aqui. A gente só não tem grana para custear o transporte delas quando não tem projeto, né? E aí, no meio desse curso, por exemplo, que a gente faz uma programação da técnica da costura e da modelagem, a gente vai abrir para, por exemplo, falar sobre empreendedorismo, falar sobre o papel da mulher na sociedade, falar sobre os marcos históricos de violência que as mulheres vivem ao longo da história. Então, a gente vai fazendo também um trabalho de sensibilização para que as mulheres se reconheçam nesse espaço, que é um espaço de qualificação profissional, mas que a gente quer que elas sejam muito mais do que isso, que elas sejam empreendedoras da sua história, da sua vida,
né, ser muito mais do que produzir uma roupa, que elas possam produzir um novo sentido para a vida. Então, a gente tem esse curso, que é um curso principal. A gente também tem cursos na área de inclusão digital, e a gente trabalha muito também em cima dos editais. Então, às vezes, a gente não está dando um curso, mas a gente está fazendo um festival. A gente está fazendo uma feira para que as mulheres que estão trabalhando com artesanato, elas consigam expor o seu trabalho e ter um canal de comercialização. Aí a gente já está mais no pilar de geração de trabalho e renda. E aí a gente vai seguindo, essas têm sido as principais ações que a gente tem feito. Mas a gente começou na pandemia com a questão da saúde, né, que foi uma emergência mundial. A gente incluiu esse tema como um tema transversal em tudo que a gente tem feito, mas em 2024 a gente teve uma aprovação de um edital da Fiocruz, onde nós estamos fazendo, junto com algumas parcerias que para a gente são importantes, a gente está fazendo uma cartografia social sobre a saúde das mulheres pretas e periféricas. Então, a gente tem o pilar de atuação e a gente tem essas frentes que vão surgindo aí ao longo dos anos. Vocês, para oferecer todos esses cursos e manter a sede, vocês trabalham com parcerias? Se as pessoas estiverem interessadas em ser parceiras das Mulheres do Salgueiro, qual caminho elas devem percorrer? Então, a gente tem as nossas ações de sustentabilidade, uma é a forma dos editais, né, que são editais públicos ou com empresas privadas. A gente tem um bazar, que a gente tem uma parceria também com uma rede de lojas que nos doa peças novas, então a gente faz um bazar toda quarta e quinta. Esse bazar ele é vendido com preço acessível, então é uma forma também que a gente tem de gerar renda. A gente faz algumas atividades pontuais ao longo dos anos, de um almoço, uma ação entre amigos, que é uma forma também que a gente tem de arrecadar recurso. A gente também recebe doações, e aí eu vou deixar aqui um e-mail, mulheresdosalgueiro@gmail.com. E aí a pessoa pode fazer o contato direto por ali, a gente dá a indicação da conta, da instituição, e explica melhor, né, o apadrinhamento de uma ação, por exemplo, nessa ação que a gente tem com as mulheres, quando a gente não tem projeto, a gente precisa, por exemplo, pagar uma luz. Então, essas doações, elas podem beneficiar que a gente custeie essas coisas, que isso não tem como ser voluntário, né? Entendi. Olha, quero agradecer muito, Janete, você ter aceitado participar aqui do nosso programa e abrir para você falar, se despedir do nosso público, quem está nos assistindo. E seria interessante também você deixar um caminho aqui para as mulheres que desejam conhecer a instituição e participar dos cursos. Ah, sim. Eu quero agradecer imensamente, né, o convite de vocês mais uma vez, dizer da importância da gente ter esse espaço, né, para falar do nosso trabalho, da nossa luta, da nossa militância. A gente tem a rede social, pedir também ao pessoal para acompanhar, né? A gente está no Instagram e no Facebook, @Mulheres do Salgueiro. A gente está sempre postando aquilo que a gente faz e também anunciando, né, as novidades. Falar para as mulheres que querem conhecer o nosso espaço, a gente está sempre aberto a receber visitas, né? É só fazer contato com a gente, que a gente agenda as visitas. E falar que a gente acredita muito, sabe, que esse trabalho que nós fazemos, mas também que outros coletivos fazem, são transformadores na vida das mulheres, né? E se a gente for olhar, de fato, os movimentos sociais que a gente tem no Brasil, a gente vai ver que as mulheres são revolucionárias, né? Então, deixar esse recado, né, para os homens, mas também para as mulheres, principalmente, que nós temos uma força, que é uma força sagrada, né, que é o dom de dar a luz, mas é de dar essa luz também, né? Não estou falando só da gestação, eu estou falando mesmo de
ser a luz, ser o aconchego, ser o ombro amigo, ser a mão estendida, para que as mulheres possam romper os processos de violência, os ciclos de violência que se vive nesse país, que a gente possa diminuir, né, os números de feminicídios e que a gente possa, de fato, mudar as histórias, né? Eu acho que isso que tem sido o nosso grande ganho ao longo desses anos. Muitas vezes a gente passa por tantas dificuldades, mas quando a gente ouve o relato das mulheres que conseguiram, sabe, de alguma forma, às vezes é uma coisa muito simples que elas conseguem, mas que dá para a gente um retorno muito grande de que a luta ela é importante e que ela é necessária. Então, enquanto for necessário, a gente vai estar aqui. Muito obrigada, Janete. Parabéns pelo trabalho. Agradeço muito a sua participação. Nosso programa fica por aqui.